Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário nosso, pega a lição, então roda a vinheta. Mais um sábado nós estamos aqui estudando essa lição extraordinária que está sendo a lição adoração. Estamos chegando no nosso quarto estudo e se você, bendito, bendita, ainda não tem a sua lição, você está perdendo todas as bênçãos que foram preparadas para você através desse manual, que tem sido um manual extraordinário para a nossa edificação espiritual. Então vou te dar uma super dica. Pastor, não consegui comprar, ficou difícil de encomendar, não está dando agora, então aqui, depois que a gente assistir aqui, você assistiu, pega a lição aqui, você vai baixar um aplicativo chamado 7Me. O 7Me é um aplicativo da Igreja Adventista, que são ferramentas de comunhão reunidas em um só aplicativo. Entre as ferramentas que você vai ter no 7Me, você vai ter a lição da Escola Sabatina completamente de graça. E não é só de jovens. Qualquer lição, de qualquer faixa etária, para você poder estudar e se aproximar de Deus. E não importa se o seu celular é o iPhone, é o iOS, você tem para você. Se o seu celular é o Android, aí você vai ter uma variação. É Samsung, é Huawei, eu não sei qual é a marca do seu celular. Tem lá para você no Android também. Então você não pode ficar de fora. É só baixar o aplicativo 7Me. Você vai olhar, tá o símbolo dele aqui embaixo. Se você não sabe a grafia dele, vou te explicar porque alguém me perguntou na internet. É o número 7 e você vai colocar ME. Aí fica fácil você achar. 7Me. O Matheus já colocou aqui embaixo para você poder estar baixando aí. Mas eu sei que você já sabe que todos os sábados nós estamos aqui com um time muito especial e eles estiveram conosco aqui na primeira semana desse ano, estão retornando na quarta semana desse ano. Estou aqui com os meus amigos, Pastor Nonato e Pastor Vinícius. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo de boa, pastor. Só o sossego, graças a Deus. Foi muito bom estar logo na primeira, né? Logo na primeira, cara. Olha aí, pastor, você ouviu? Foi muito na estreia dessa lição. É um privilégio, viu, pastor Nonato? Secretaria aí abrindo, pega a lição, hein? Muito bom. Obrigado, pastorzão. A alegria foi toda nossa. Muito obrigado. E galera, pastor Nonato, teve um podcast novo que estava sendo gravado esses dias. Eu queria que o Vinícius desse informação aí do podcast para o MAP. Como é que é esse podcast aí? É isso mesmo. O MAP é o Ministério Adventista das Possibilidades. Então nós estamos com esse podcast para poder tratar vários assuntos muito importantes e o lançamento, não sei se você viu, se você não viu, vai lá na página da Associação Paulista Central e veja os cortes, veja a temática que foi sobre o transtorno do espectro autista. A primeira semana trata sobre a conscientização do espectro autista, então vai lá, nós estivemos aqui com o Dr. Diovan, né, que é um psiquiatra, ele é especialista nessa área e também com a doutora Eneida, é psicóloga, e eles atendem ali no serviço, eles estiveram aqui com a gente, trabalhando diversos temas importantes para famílias, como nós, como igreja, podemos acolher famílias que tem alguém que tem um transtorno do espectro autista. Então, meu amigo, vai lá, acompanha com a gente, foi o primeiro, mas virão muitos mais para que nós possamos aí cuidar da nossa igreja e tornar a igreja mais acessível para todas as pessoas. Aliás, a casa de Deus é um lugar para todos. Amém, muito bom, pastor Vinícius. Então você já sabe, você de casa, procura lá o podcast do MAP, que vai estar aqui no canal da Associação Paulista Central também. E nós estamos aqui também com o nosso pastor Nonato, que é o pastor responsável pela secretaria. Pastor, o pessoal de casa está perguntando assim, o que faz o pastor secretário da associação? Como é que funciona aí? Opa, boa tarde primeiramente aí aos nossos assistentes, né? Você que está em casa acompanhando a lição, essa quarta lição, muito obrigado mais uma vez, tá? Privilégio é nosso, pastor. Deus abençoe vocês. Ó, na secretaria nós temos três módulos muito importantes. O primeiro módulo da secretaria, não necessariamente nessa ordem, a demanda é quem fala, é a missão. E para isso a gente tem aqui um assistente. Sim. A secretaria, ela se organiza, a secretaria, ela se prepara, ela treina para a missão. Então, a gente tem como foco aqui o serviço voluntário adventista, a gente organiza, a gente tem um controle de todos os voluntários que trabalham fazendo missão. E no final do ano a gente volta e a gente se reencontra novamente no evangelismo do reencontro. Tá? Então, esses membros que um dia estiveram conosco e se afastaram, ao longo do ano,
o pastor Vinícius ele tem um projeto junto com as secretárias da igreja local, as secretárias distritais, de acompanhamento do afastamento desses membros, proporcionando para eles possibilidades ao retorno, desde programas locais. O lema mais comum entre nós é cada encontro... Um reencontro. Que legal, que bacana. A segunda área é a área técnica, né? Sim. A secretaria, há uma máxima que diz assim, nós somos os guardiões do regulamento. Então, guia de secretaria, manual de igreja, o REA, que é o regulamento eclesiástico administrativo, são as nossas pautas além da palavra de Deus, que é a base. Sim. Então, nós cuidamos em dar essa assistência e organizar para que as coisas funcionem de acordo com o regulamento. Livro de atas, reuniões e a estruturação, tanto geográfica como de pastores nos distritos, tudo é a secretaria quem organiza nessa parte. Além disso, a gente tem, nessa parte técnica, a gente tem o cuidado com o nosso banco de dados. Entendi. A gente disse que o tesouro da tesouraria são as entradas, as finanças, e o tesouro da secretaria é você que está em casa. Então, são seus dados, a gente cuida, porque é através de você onde as coisas acontecem. Então, nós cuidamos da dimensão da igreja como um todo, geograficamente, instituição e aquilo que compõe a igreja. Como se não bastasse, a gente cuida da movimentação do que essas pessoas dentro dessas instituições, nessa dimensão, elas produzem e fazem. Então, isso aí é a história. Nós historiamos. Sim. E administrativamente, é porque nesse movimento todo, nessas estruturas, nós temos os dados. Sim. E qualquer decisão que você não pensa, que você não analisa, não consulta a Deus, a gente já estudou isso aqui, nós podemos ter uma escolha não muito assertiva. Então, a secretaria, ele trabalha, enquanto o assunto é administrativo, ele trabalha em fornecer dados estratégicos. Entendi. E mantê-los para facilitar, tomar conta que as decisões sejam mais assertivas. Ou seja, a área administrativa, a área técnica e a área missional. São três. A secretaria, então, está em todas as frentes da igreja. Baseado nesses três tripés aí, né? Que legal. Que bênção, pastor Nonato. E aqui na PAC, 43 mil membros. 43 mil, eu acho que hoje a gente deve estar passando os 43.600 membros. Benção pura. Louvado seja Deus. Dividido em 7 regiões, 66 distritos e 319 igrejas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pois bem, que Deus abençoe a secretaria e o MAP, né? E um abraço para os nossos membros que estão aqui nos assistindo. Mas o pessoal de casa veio aqui para estudar a lição. Então, pastor Vinícius, você ora pra gente? Vamos orar? Pai querido, agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Amém. E o Senhor tem preparado um lugar para que nós possamos te adorar em todos os momentos. Amém. A tua palavra está aberta. Que o Senhor nos ajude a recapitular a lição, recapitular o que estudamos da tua palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração e ao coração de todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Amém. Cuida de nós, que o teu Espírito esteja em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, deixa eu virar o nosso timer. Um lugar para mim. Essa tirinha de hoje é um quadro só. Lar, doce, lar. Parece que, em tempos atuais, para quem não está familiarizado com esse tipo de figura aqui, vai achar 3 coisas interessantes aqui. Primeiro vai achar uma barraca. Depois vai achar um lugar que parece uma piscina com 4 pontas, ali 4 chifrezinhos na piscina, né? E depois vai achar um outro lugar que parece aquele bebedouro de passarinho, na atualidade, né? Isso seria se a gente fosse descrever para alguém que nunca viu essa imagem. Mas para quem tá em casa e já viu essa imagem, meninos, o que é... Hoje vou uma pergunta além do que é qual a impressão dessa imagem. Mas o que essa imagem representa aqui? E aí? Então vamos lá. Ela representa o santuário. Santuário. O santuário de Deus, né? E de forma bem especial, o santuário... Porque é coisa interessante aqui, né? O cabra aqui que fez a charge... Sim. Ele poderia colocar o santuário que Salomão erigiu, né? Sim, mais poderia. Suntuoso e tal. Mais conhecido. Mais conhecido. Ele poderia colocar o santuário lá que
o segundo santuário, o segundo templo. Sim. Não é? Depois que foi destruído Salomão, foi construído outro. Não é? Mas ele escolheu colocar esse aqui. É muito interessante isso. É o primeiro dos primeiros. É o primeiro dos primeiros, né? E assim, não sei o que ele estava pensando, mas enquanto eu estava analisando a charge, eu fiquei pensando assim, rapaz, é uma relação com a gente. Por quê? Porque o povo de Israel ele estava vagueando no deserto. Sim. Né? Para chegar na terra prometida. Exato. E nós estamos aqui nessa terra como se estivéssemos vagueando no deserto esperando a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Exatamente. Então, ela tem uma relação muito profunda com a gente. E quando ele fala lar-do-se-lá, olha aí. Quando eu penso nisso aqui, ainda mais vindo assim, ó, uma mãozinha parecendo que é o próprio Deus colocando ali. Colocando a placa, né? A plaquinha, lar-do-se-lá. Ou seja, é Deus colocando, dizendo assim, essa é minha casa, mas ela também é a sua casa. Exatamente. Né? É a nossa casa. É a casa do Pai. E a casa do Pai é a casa de todos nós. Então, tem muitas figuras, né, que a gente poderia utilizar aqui, mas enfim, tem aqui o altar, não é? Sim. Que simboliza o sacrifício de Jesus, o que Deus fez por nós, a bacia que significa purificação, e a casa, o lar. Então, para que nós possamos chegar no lar, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Nós precisamos ser purificados pelo sangue do Cordeiro e um reflexo aqui do batismo, sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para entrarmos justamente na casa do Pai, né? No lar-do-se-lá. Então, tem muito mais coisa, mas o que eu vejo de forma direta aqui e que me salta aos olhos é isso aqui. Lar, casa de Deus. E pastor Nonato, tem alguns utensílios aí, o que o senhor acha? Qual seria a sua visão aí disso aí? Sim, primeiro, puxando o gancho aqui que o Vini deixou. Eu penso que a Agatha Lemos e o Caleb de Carvalho, esse menino aqui é bom, viu? Esse Carvalho aqui é bom. Carvalho. Raimundo Nonato Carvalho. É parente. Bom, parente. Eu imagino que eles se inspiraram no verso 8 do capítulo 25, que é o texto base dessa semana, né? Sim. E ali está escrito assim, na minha Bíblia digital aqui. Pastor, antes de o senhor ler, Mateus, já coloca na tela pra galera o texto base, Êxodo 25, versículo 8. Por favor, pastor Nonato, pode ler. Isso. Aqui é dito assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Foi Deus que disse assim, eu quero morar aí no meio de vocês. Olha só que interessante. Eu lembro que nós estudamos aqui a lição número 4 e no final da lição da número 1, depois de todo aquele perrengue, Deus que busca Adão e Eva, é ele que sai buscando e até providenciou uma vestimenta para eles, de justiça. Exatamente. Reveja o vídeo lá que no final... Tá lá, é isso aí, nós falamos disso na lição 1, falamos disso na lição 2, tá lá? Lição 2, revejam aí a Sim. lição. Então agora Deus não se conforma só com isso, Deus quer estar no meio de nós e ele providencia uma casinha. Eu quero que vocês façam uma casinha para me morar aí com vocês. No caso aqui, é o tabernáculo, não foi aquele templo luxuoso que a gente viu, o tabernáculo. E aqui, pastor Gabriel, tá a maior parábola, a maior tipologia da Bíblia. E o que é tipologia? Tipologia são eventos, pessoas, instituições, objetos que prefiguram Jesus Cristo. E aqui está o plano total da salvação. Aqui está o plano total da salvação. Alguns estudos bíblicos dizem assim, o evangelho em figuras. Sim. Outros dizem assim, o evangelho em uma parábola. Qual é a parábola? O evangelho em tipologia, que é essa ligação. O que é isso? Deus pede para que Moisés crie um santuário, construa um santuário, ele até nem entendesse muito, mas que tudo ali apontava para Jesus. Aqui na sua lição, para fazer jus ao título, né? Pega a lição, né? Pega a lição. Pega a lição e dá uma olhadinha nos utensílios fora do santuário. Sim. Essa parte aqui cercada, não vai dar tempo a gente ver
estudo aqui era chamado o pátio. Então, veja só, aqui, por essa cerca aqui, essa parte onde o ofertante entrava, lembra lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele diz, vou mandar um descendente. Lembra Sim. que lá no Éden, Adão e Eva tentam se corrigir com vergonha da nudez de Deus e faz umas folhinhas de oliveira. Deus Sim. diz, não é assim que funciona. Ó, ele sacrifica um cordeiro, arranca a pele, como diz o carioca, né? Arranca a pele. Né? Arranca a pele e veste eles. Ali Sim. foi o primeiro sacrifício, ali foi o primeiro serviço do santuário feito. Essa pia quadrada que você está vendo aí, que você pegou a lição, Sim. é o altar de sacrifício. Sim. Aqui o cordeiro era oferecido ao sacerdote, então o sacerdote fazia uma oração intercessora em que ele perdoava o pecador e o pecador entregava o cordeiro para morrer no lugar dele. Lembra da primeira lição? Sim. Então ele agora imolava o cordeiro, tá? E tirava as entranhas do cordeiro e jogava dentro dessa piscina aqui de 4 pontas aqui para aquelas entranhas serem queimadas. Sim. Então era queimado isso aí. A carne servia de alimento para o sacerdote. E o sangue, ele agora lavava as mãos, tá? Nesse outro utensílio aqui, que é o lavatório. Então, ele lavava as mãos. E o sangue que ele colhia do cordeiro, ele agora entrava no santuário, no tabernáculo. Imagina que você entra assim no santuário. Permita-me a imprecisão aqui Por agora. favor. Porque ao vivo a gente fica, né, assim, meio que nervoso na frente do pastor Gabriel. Não, mas não, ainda, de jeito maneira. a gente imagina, assim, do lado direito, do lado esquerdo, digamos isso, um candelabro com sete velas acesa todo o templo. Ó, número 7, a perfeição, e significando ali a luz do mundo. Aquilo não era desligado nunca, era acesa direto, aquelas velas, Sim. apontando para Jesus, a luz do mundo. Ao outro lado estava a mesa dos pães da propiciação. Eram 12 pães, 6 no espeto, depois mais 6. Pães asmos, Sim. tá? Sem fermento, sem pecado, Sim. que simbolizava Jesus Cristo, o pão da vida. Então, quando ele adiantava um pouquinho agora no fundo da sala, aí estava o altar de incenso. Era onde ele aspergia nas pontas, assim, tinha essas pontinhas aqui, ó, esses 4 pontos agudos. Olha na lição de novo aí. E ele passava o dedo, assim, com sangue nos quatro cantos. E aquele altar, ele era constantemente queimando com incenso, aquele aroma suave que subia, que significava a oração dos santos e a intercessão, o sacrifício de Jesus subindo aos céus. Sim. Essa era a primeira parte do tabernáculo. Depois da primeira parte do tabernáculo, tinha uma cortina, e por trás da cortina, o que é que tinha? O propiciatório. E dentro do propiciatório, imagina, as tábuas da lei de Deus. A vara de Arão, tá? Ele era coberto por uma tábua, era tudo de ouro, hein? Sim. E os 2 anjos guardando ali... A famosa Arca da Aliança. A famosa a Arca da Aliança. Essa outra parte era chamada de lugar santíssimo. Vê só, esse sacrifício aqui, voltando um pouquinho agora, era o sacrifício diário. E trazendo oferta ou não, o sacerdote ele fazia esse serviço expiação pelo povo. Sim. O povo estava dormindo, se danando no meio do caminho, mas aí o sacerdote estava intercedendo, imolando o cordeiro, pedindo perdão pelo povo. Sim. A segunda parte, o povo, o pecador, trazia, ele entrava aqui e fazia essa oferta. Dentro do santuário, só entrava o sacerdote. Porém, uma vez por ano, Sim. no 10º dia, né? Então, do 7º mês, o sumo sacerdote, ele entrava ali e fazia um sacrifício anual chamado Yom Kippur. Então, era a purificação do santuário. Naquele dia, era feito agora não só com um cordeiro, eram com 2 cordeiros, tá? Fazia um sorteio.
um cordeiro entrava dentro do santuário, ele era imolado, derramado sangue, e ele oferecia como grande sacrifício anual, para que o ciclo da salvação ia começar tudo de novo. E Deus tem muito mais elementos aqui que o tempo não vai permitir, é o resumão aqui. E uma vez por ano era feito esse sacrifício. O outro que não era sorteado, o outro animalzinho, então ele era levado para o deserto para morrer de fome e sede. É um outro assunto, tá? Não quero nem citar palavras aqui para não... O que importa hoje é esse sacrifício que está aqui realizado. Ou seja, Jesus, ele era a razão. Sim. Como você falou uma outra vez, pastor Gabriel, não é sobre nós, é sobre ele. Sim. Tá? Não é através de nós, é através dele. Tá? Foi através dele que nós conseguimos a graça de Deus. E o plano da salvação retrata isso aqui. Você se arrepende, você pede perdão pelos seus pecados e se entrega nas mãos de Jesus. Sim. O que é que Jesus faz agora? Aí Jesus, ele é o sacerdote, ele é o cordeiro, ele é tudo no santuário. Então ele intercede por você, ele morre no seu lugar, ele agora entra no santuário, ele agora vai manter sua vida. Ó, ele que vai manter, ele é o pão da sua vida. Ele não só perdoa e te joga, não. Ele é a manutenção da sua vida. Ele é a luz que te ilumina. Sabe que sem energia hoje, a fonte de vida é energia. Energia. É energia. O sol maior significando, ele é a sua própria vida. E ao longo da sua caminhada até o Santíssimo, ele é o seu intercessor, ele é o seu advogado. Sim. Ó, que legal. Tudo isso para um dia você voltar ao Éden e voltar a viver na presença de Deus. E a presença de Deus, ela é representada através de quê? Dos 10 mandamentos, significando ali a Arca da Aliança, o padrão da obediência que Deus estabeleceu, que um dia foi quebrado lá no Éden. É verdade. Então aqui está o evangelho em símbolo. Veja que tipologia linda, cumprida, imagine em quem? Em quem? Né? Em Jesus Cristo. E é bacana que a gente vai observando que Jesus está em vários símbolos, né? Como o senhor falou. O cordeiro que era sacrificado, Cristo. O sacerdote que sacrificava o cordeiro, Cristo. Né? E aí você vai olhar aqui o caminho, a verdade e a vida. As 3 portas de entrada do santuário. Cristo de novo. Então, o santuário era uma ferramenta didática para demonstrar e ensinar o plano da redenção para todos aqueles que estavam ali, né? E aqui a gente percebe uma coisa bem interessante, pastor. Nesse processo de adoração, o senhor falou aí do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo. Cada lugar desse tinham pessoas específicas que poderiam entrar, demonstrando que a adoração a Deus é algo organizado, não é conforme a nossa vontade, é a vontade de Deus, não é isso? É isso mesmo. Então, pastor Vinícius, para a galera de casa ter um overview, para a gente poder avançar um pouco mais, como é que funcionava isso? Quem poderia estar no pátio? Quem poderia estar no lugar santo? Quem poderia estar no lugar santíssimo? O pastor Nonato já deu uma dica aqui, dia 10 do mês 7, né, que era o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Como é que funcionava isso aí de uma maneira sucinta, mas um overview para a galera? De forma bem direta, você tinha aqueles que ministravam no templo, né? Você tinha os levitas, que era a tribo de Levi de forma geral. Você tinha os sacerdotes e você tinha o sumo sacerdote, que era um só, não é? Então, os sacerdotes, eles ministravam ali do pátio, eles ministravam ali no santo, não é? Mas somente no santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. E ele só entrava uma vez ao ano. Ele só entrava uma vez ao ano. No pátio ali também o povo tinha acesso, né? Eles tinham acesso ao pátio ali. No entanto, lá dentro do santo, só os sacerdotes. E no santo dos santos, somente o sumo sacerdote. É muito interessante porque todos eles simbolizam quem? Nesse contexto, simbolizam o próprio Cristo, né? O sacerdócio de Cristo Jesus em suas várias fases, que nos aproxima, né, desse contexto real e profundo de quem Jesus é. O pastor Nonato, né, e começou com o versículo de Êxodo 25, versículo 8, falando do desejo de Deus profundo de viver ou de morar dentro, ou de morar com o povo, de viver com o povo, de estar perto do povo. E esse é o desejo profundo de Deus desde quando houve a cisão lá do pecado no Éden. Esse é o profundo. Quando eu vou para Êxodo, capítulo 19, ó,
versículo 4, olha o que é que diz. É como se fosse uma paráfrase de Êxodo 25:8. Êxodo 19:4. Êxodo 19:4. Pode colocar na tela, Mateus, por favor. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, isso aqui é antes de dar os mandamentos, os 10 mandamentos que estão lá dentro da Arca da Aliança. Ele diz assim, ó. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos... Alguns textos, algumas traduções dizem assim, e vos trouxe a mim. Sim, a minha diz isso. Né? E vos trouxe a mim. Aqui vai dizer assim, vos cheguei a mim. Ou seja, qual é o objetivo de Deus de ter tirado o povo do Egito, de ter tirado o povo da escravidão, de ter tirado o povo de todo aquele sofrimento depois de mais de 400 anos? Era trazer o povo para perto dele. Era para que o povo, não era somente para que o povo entrasse na terra prometida. Não era somente para que o povo pudesse usufruir dos bens daquela terra. Não, muito pelo contrário. Era que eles pudessem viver em constante comunhão com Deus. Então, o santuário, ele é o símbolo de Deus para nós. É o símbolo da presença de Deus para nós. E esse símbolo, ele traz uma conotação de proteção, ele traz essa conotação de cuidado, ele traz essa conotação de bênção, não é? Porque nesse contexto a gente vê tudo isso como Deus, ele abençoava o povo de Israel com a presença do santuário, com a presença dessa tenda que abençoava o povo, que lhe trazia o senso de liberdade para o povo. Agora eles podiam adorar a Deus de forma livre, de forma espontânea. Eles podiam cuidar daquilo que Deus colocava como para eles, como bênção. Lá no Egito eles não conseguiam. Aqui sim. Então o santuário, ele é símbolo de adoração, ele é símbolo de bênção, e ele é símbolo de liberdade, felicidade e amor. É muito bonito isso. Um Deus que quer se aproximar. Enquanto você vê na cultura dos povos cananeus, dos hititas, dos filisteus, dos povos daquela região do Mediterrâneo, onde eles cultuavam deuses que não eram deuses que eram amedrontadores. Sim. Não é? Eram deuses amedrontadores. Enquanto isso, você vê um Deus que quer se aproximar. Você vê um Deus próximo. Você vê um Deus que quer estar perto do seu povo. Um Deus que ele está ali e ele quer morar com o seu povo. Faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Eu não quero ficar distante de vocês. Né? E aqui vem uma lição prática, né? Teológica e prática para nós, de um Deus que ele é Emanuel. O próprio nome, né? Desse Jesus. Ele é Emanuel. Ele é Deus... Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Então, amigo, esse Deus que você adora, ele é o Deus que quer viver com você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ir para a faculdade com você. Ele quer estar com você na sua família. Em todos os ambientes, em todos os contextos. Então, o mesmo padrão do santuário, né, do objetivo de Deus de morar conosco, com o povo de Israel, é o mesmo objetivo dele hoje com a gente. Sim. Mas como o pastor Donato falou, o santuário ele simbolizava quem? Jesus. Né? Então Jesus ele quer morar e quer habitar em nosso coração, ele quer habitar em nós. Então é um contexto assim muito profundo. O santuário ele tem revelações através dos seus símbolos, através das tipologias, através de tudo isso, muito lindo, muito profundo, que representa o cuidado e amor de Deus e a proximidade desse Deus tão assim, tão próximo, né? Tão próximo, tão acolhedor, tão amável, tão carinhoso, que quer morar com seu povo. É a casa de Deus, é a nossa casa. É muito importante a gente entender essa conotação, né? Deus, ele quer morar conosco, ele quer morar em nós. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê de forma mais profunda, quando Deus fala que o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. Sim. Né? Então, Deus, ele quer habitar em nós. Antes ele habitava nessas tendas, nesse contexto, assim, querendo, claro, era um símbolo de que ele queria habitar no meio do povo, mas que ele queria habitar no coração do povo. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, é Jesus falando, eu quero habitar no coração de vocês, eu quero viver com vocês. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? Exatamente. E agora é curioso que quando a gente olha para o santuário, a gente percebe uma coisa. Ele ensinava o povo, mas de maneira didática também ele apontava para o futuro, né? Sim. E ele aponta para o futuro de toda a história, porque Cristo morreria na cruz. E aí eu tô com um texto aqui de Hebreus 9, versículo 24, que fala assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então, Cristo, ele morreu, foi o Cordeiro, depois ele vai ao céu e se apresenta como sumo sacerdote e está intercedendo por cada um de nós. Não é isso, pastor? Então ele está se apresentando agora, por isso até que algumas pessoas às vezes não sabem, mas nós fazemos as orações e terminamos sempre assim, em nome de Jesus, amém. Porque quem é o intercessor?
é Cristo, o mediador é Cristo. Então a oração vai no nome de Cristo, porque é Ele que vai mediar para nos tornar apresentáveis diante de Deus. Tem gente que... outro dia eu ouvi um pastor falando assim, que os adventistas não creem que o sacrifício de Deus foi suficiente, porque de Cristo foi suficiente, porque Ele teve que entrar no santuário. Não, não é isso. Você não entendeu o que nós cremos conforme a Bíblia fala. Nós cremos que Jesus morreu como cordeiro. Fato. Morreu e ressuscitou. Aí a Bíblia está afirmando em Hebreus 9, 24 que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Então só resta um santuário, que é aquele que Apocalipse aponta, que aparece para João lá no céu. E no próprio Êxodo 25, ou um pouco antes, Deus vai falar para Moisés o que é? Faça um santuário conforme o modelo de tudo que eu te mostrei. Então existia um modelo anterior e estava onde? Estava no céu. Agora, pastor, Cristo como o nosso sumo sacerdote, tá? Ele hoje intercedendo por cada um de nós e trazendo para os jovens agora essa aplicação. Como que eu me apresento diante de Cristo? O que eu posso fazer para me apresentar diante desse sumo sacerdote? Para eu ter, quem sabe, eu estou ouvindo, tem meninos e meninas que estão nos assistindo aqui, que estão lutando, que estão afastados do Senhor, que estão lutando com o pecado. E a gente percebe que na história do santuário nós tínhamos aquele sacrifício diário. O Senhor citou aqui agora. Então você estava em pecado, mas o sacerdote estava sempre oferecendo um cordeiro de manhã e no fim do dia por você, para que você tivesse perdão dos pecados. Hoje a gente não tem mais a morte de cordeiros. O cordeiro de Deus já morreu. Mas nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós nos céus. Como que eu faço para me apresentar diante dele e receber perdão? Eu vou te responder, Gabriel, assim, gastar um segundinho a mais aqui. Por favor. Para fazer esse gancho aí dessa interpretação que eu julgo não muito correta. Sim. De que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ele foi terminal, e não foi. Uhum. Quando a gente volta ao serviço do santuário, a gente entende aqui, pega a lição e olha na primeira gravurazinha aí, que o sacrifício de Jesus é o início da vida cristã. É você aceitar que Jesus morreu no seu lugar e a partir dali começa uma nova vida. Sim. Mas começa uma nova vida como? Aí vai seguindo o simbolismo do santuário. Sim. Primeiro, o princípio é o arrependimento. É a tristeza pelo pecado. Sim. E vale salientar, notificar aqui, pastor Gabriel, que arrependimento não é remorso. Remorso é medo das consequências. Sim. Tá? Arrependimento é tristeza e desejo de não fazer mais aquilo. Qual é a solução? É Jesus Cristo. Está lá no altar de sacrifício. É Ele que nos purifica. Você entra no santuário. É Ele que nos mantém através do pão da vida. É Ele que nos dá sabedoria através da luz para tomar as nossas decisões. Errou, se ajoelha, vai no altar de incenso e clama a Ele as suas orações subindo ao céu. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é viver o caráter de Deus sem pecado. Não é aqui, é viver sem pecado. Por isso que as tábuas da lei estão lá guardadas. Viver o Santíssimo com o Senhor. Viver eternamente na presença de Deus, fazendo a vontade dEle, que é Ele quem nos outorga, é Ele quem nos capacita. Tudo isso é graça. Sim. Tudo isso é graça. Como jovem, como eu vivo isso? Isso mesmo, na lição de hoje, nós vamos finalizar com a oração. Vocês façam dessa oração o início de uma nova vida. Você recomeça tudo de novo. O santuário, ele era o sacrifício diário, porque isso é para ser vivido diariamente. Até o grande dia, que é o Yom Kippur, o dia em que Deus vai aceitar o sacrifício. Eu ia fazer uma pergunta para o Vina, quando ele estava falando, que era assim, e se o sacrifício se não fosse aceito, quem morreria? O que era que aconteceria? O próprio sacerdote era quem morria no lugar do sacrifício do pecador, que não se arrependeu direito. Era ele que morria no seu lugar. Então, eu volto a me lembrar, há alguns anos atrás, assim que eu aceitei Jesus, assim, quando eu olho para mim, eu não vejo como ser salvo. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu me perder. Porque ele é tudo, desde o começo, desde o altar de sacrifício, quando eu o aceito, e ele morre no meu lugar,
É Ele que me santifica, é Ele que me purifica, Ele é o pão da minha vida, Ele é a luz da minha vida. Jesus é o meu intercessor que vai me possibilitar ter um encontro com... viver eternamente no padrão divino. Eu vou voltar pro Éden. Sim. Lembra dessa ligação? Sim, lembrei. Vou voltar pro Éden, lembrei. Eu vou voltar pro Éden, eu vou viver nesse mundo sem pecado e assim... Nossa, e quando chegar lá, vai ter a árvorezinha que Deus dissesse. Se for o contrário, e Deus disser assim, você come dessa e não come mais das outras 10... Eu vou obedecer. Eu vou comer só aquela com felicidade. Eu vou comer só aquela. Porque nós conhecemos qual é a amargura da desobediência a Deus. Tá? Mas é Deus quem nos busca lá no Éden. Deus procura e busca você que está em casa. Eu não sei como é o seu nome, se é Maria, se é Flávia, se é o Gael, se é o Enzo, se é o Pedro que está ouvindo aí agora. Mas é Deus que lhe busca, tá? E não só isso, Deus quer morar com você. E não é só morar com você. Paulo faz uma alusão ao santuário como nós sendo a morada do Senhor. Deus quer morar em você. E aí eu já lhe devolvo a palavra. Pastor, eu estava pensando em 2 textos enquanto o senhor falava, né? O primeiro texto que eu pensei foi: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, como o senhor falou, nosso alvo é chegar no céu e viver com Cristo na eternidade em perfeição. Cristo começa a boa obra na terra e vai nos transformando dia após dia, né? Ninguém vai ser perfeito aqui, mas quando nós chegarmos lá com Cristo, seremos transformados em suas imagens, né? Não seremos como Deus, mas estaremos perfeitos na presença de Deus. E aí o segundo texto que eu pensei é aquele de Paulo, que fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, o santuário demonstra que realmente existiu uma promessa. Deus, ele cumpriu a promessa. No seu amor infinito, ele estendeu a promessa a cada um de nós. E no processo da adoração, nós vamos sendo curados. Por que curados? Porque agora, quando eu me aproximo de Deus, tem um texto que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas ficam se perguntando do que a verdade vai libertar, como se elas não fossem escravas do pecado, como se não fossem escravas dos desejos do seu coração, como se não fossem escravas do mundo, e nós somos. Mas quando eu me aproximo da verdade, deixo a verdade entrar no meu coração, eu ganho um propósito além deste mundo. E eu tô livre das garras desse mal, apesar de continuar sendo pecador. Minha esperança, meu propósito, minha vida vai além dessa terra. Porque eu não vou chorar aqui, eu vou perder aqui, em algum momento eu vou sofrer aqui, em algum momento pode ser que eu fique doente aqui. Mas como eu tô centrado naquilo que tá no porvir, eu tô tranquilo. Como Paulo caminhava para a morte, mas tô tranquilo, eu tô em paz, eu tô com Deus, né? Eu tô indo na direção dos céus. E isso é maravilhoso. Mas, meninos, eu vejo o nosso tempo terminando aqui já. E apesar de eu ter muito mais coisas que eu quero passar dessa lição, é sempre bom deixar um gostinho de quero mais. Então eu quero pedir a vocês agora que, por favor, vocês deixem um recado final de vocês para nossa molecada que tá em casa. E o pastor Vinícius estava se preparando aí já, então, pastor, vou começar por ele. Então, pastor Vinícius, por favor, manda seu recado. Beleza, amigo. Quando eu falo sobre o santuário, é emocionante falar de um Deus que está conosco, né? Eu comecei falando ali sobre o Emmanuel, que é Deus conosco. E aí, quando você vai para o Evangelho de João, ele começa ali falando, né, o prólogo de João. No finalzinho, ele vai falar o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitou entre nós, no grego, significa tabernaculou entre nós. Ou seja, é fazendo referência ao santuário, fazendo referência ao tabernáculo. Mas tem algo que me impressiona muito, é quando nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 22, que diz assim, ó: nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Sim. o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Já é lá na última parte de Apocalipse. Já é na última parte. Cidade. Então é o seguinte: Deus, ele habita com a gente, habitou conosco, está nesse processo, nesse deserto que nós estamos passando aqui nessa terra. Mas no céu nós vamos morar com ele. Eu sei que eu posso estar falando para alguém aqui que está passando por muitas dores nesse deserto. Perdas de familiares, doenças, câncer e tantas outras dificuldades financeiras, emocionais. E tendo uma coisa, você tem um Deus
que ele cuida de você. Amém. Você tem o Emanuel, que ele está com você. É isso que o santuário tem. A mensagem do santuário é a mensagem de um Deus próximo. É a mensagem de um Jesus que nunca vai te abandonar. E nós vamos viver com ele para todo sempre. No céu não haverá santuário, porque ele mesmo será o santuário. Amém. Nós vamos viver com ele para todo sempre, para toda a eternidade. Por isso, amigo, se prepare. Se prepare para aceitar Jesus no seu coração hoje, para que você possa viver com ele para todo sempre. Amém. Obrigado, pastor Vinícius. Pastor Nonato, seu recado para nossa galera de casa, por favor. Meu recado que eu deixo para vocês em casa é que o plano da salvação ele foi completo. Deus apenas não quer habitar no nosso meio, morar conosco. Ele quer morar em nós. Paulo faz uma alusão de que o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo, pastor Gabriel. Sim. E não poucas vezes a Bíblia faz alusão. Vós sois a luz, vocês são o sal, né? Paulo chega a dizer aqui em Romanos 12:1 que eu rogo para que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Percebe? Como Deus no nosso meio, ele nos engaja. Não é um Deus passivo, ele é um Deus que está no nosso meio. Por exemplo, nesse momento que nós estamos estudando a palavra de Deus, eu tenho certeza que seu coração está ardendo aí, está pulsando assim, a evidência do Espírito Santo em sua mente, em seu coração, dizendo: você tem uma nova oportunidade de começar tudo hoje de novo, de você ser o templo do Espírito Santo. Que sua vida seja para a honra e glória do Senhor. Que as pessoas, ao olharem em você, eles se sintam motivados, vejam em você assim, o testemunho do que Deus pode fazer, o que Deus pode transformar na vida de um ser humano. Se você não for isso, entenda, Deus ainda pode fazer isso com você. Deus pode transformar a sua vida. Deus quer morar com você, Deus quer morar em você. Que Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Nonato. Para quem está em casa, meu recado final é o seguinte: se você for estudar toda a Bíblia, você vai perceber uma coisa. Jesus foi o Cordeiro, depois ele é o sumo sacerdote, depois ele é o juiz, o advogado de defesa e o rei que retorna. E é ele quem diz lá em Hebreus: acheguem-se a mim com confiança ao trono da graça, para achar socorro em ocasião oportuna. Meu amigo, se você se entregou ao rei, ao juiz, ao sacerdote, ao cordeiro, ao advogado de defesa, fica tranquilo. A causa está ganha. Mas é só se você estiver com Jesus. É por isso que Romanos 8 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você esteja nele. Nós estamos terminando, meninos. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Sempre um privilégio ter vocês com a gente. Se for para ganhar presente, vocês já estão aqui no próximo episódio de novo. Então a gente... Eu agradeço a você de casa que está aqui com a gente, mas não vai embora ainda. Nós já vamos terminar. Pastor Nonato, senhora, para a gente terminar, por favor. Vamos orar sim. Feche seus olhos, curve sua fronte. Você aí em casa. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pela lição de hoje, por esses momentos tão inspiradores em descobrir que Tu fizeste um plano perfeito, em que nos acomodaste dentro dele para que não houvesse possibilidade de nós nos perdermos, a não ser que nós escolhamos não aceitar a salvação. Esse não é o nosso caso, Pai. Nessa tarde de sábado, início de uma nova semana, nós nos apoderamos dessa promessa e nos entregamos sobre o Teu altar como sacrifício vivo. Amém. Para que o Teu evangelho, Pai, seja o poder derramado em nós para a salvação de muitos outros. Amém. Perdoa nossos pecados e nos aceita mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Obrigado você de casa que ficou com a gente até agora. Te vejo semana que vem aqui no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde no nosso Pega a Lição. Valeu!